O que você está prestes a assistir mudou completamente o cenário político e cultural brasileiro. Uma das revelações mais impactantes da televisão nacional aconteceu quando Anitta, em um momento de extrema sinceridade, fez confissões que deixaram Danilo Gentili e todo mundo do Brasil perplexos. A cantora admitiu publicamente como a Lei Rouanet influenciou suas posições políticas passadas e revelou uma mudança ideológica que ninguém esperava. Antes de apresentarmos todos os detalhes desta confissão explosiva, gostaríamos de saber de onde você está nos acompanhando. Deixe nos comentários sua cidade ou estado e não se esqueça de deixar seu like se este conteúdo trouxer revelações importantes para você. Para não perder nossas análises dos principais acontecimentos do cenário nacional, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Esta não foi uma entrevista comum. O que começou como uma conversa aparentemente rotineira se transformou em um dos momentos mais reveladores da televisão brasileira recente. Para entendermos a dimensão desta revelação, precisamos lembrar que a Lei Rouanet permite que empresas direcionem parte do imposto devido para financiamento de projetos culturais. Criada em 1991, sempre gerou debates sobre critérios de aprovação e possíveis influências políticas. Mas o que ninguém esperava era que uma das maiores estrelas da música brasileira tivesse a coragem de admitir publicamente como esse sistema realmente funciona por dentro. O que você vai ver a seguir é uma jornada de autodescoberta que expôs verdades incômodas sobre o meio artístico nacional. Anitta chegou ao estúdio do The Noite em uma noite que parecia comum, mas que se tornaria histórica. A cantora, que, nos últimos anos, havia se tornado uma das vozes mais influentes da música brasileira, aparentava estar preparada para mais uma entrevista promocional de rotina. Sua equipe de assessoria havia brifado questões esperadas, mas nada poderia prepará-la para o que estava por vir. Danilo Gentili, conhecido por sua habilidade em extrair verdades inconvenientes de seus convidados, havia se preparado de forma diferente para esta entrevista. O apresentador, que sempre manteve posições questionadoras sobre o establishment cultural brasileiro, sabia que tinha diante de si uma oportunidade única de abordar temas que raramente são discutidos abertamente na televisão brasileira. A produção do programa havia trabalhado por semanas organizando materiais que pudessem sustentar uma discussão profunda sobre política cultural. Tinham preparado materiais ilustrativos sobre como funcionam aprovações e cronologias públicas, recursos ilustrativos para contextualizar a discussão, não dados pessoais específicos. A intenção era criar um ambiente onde questões difíceis pudessem ser abordadas de forma construtiva. A atmosfera no estúdio era notavelmente diferente das outras gravações. A equipe técnica, normalmente focada apenas nos aspectos operacionais, parecia consciente de que algo importante estava para acontecer. As câmeras foram posicionadas estrategicamente para capturar não apenas as palavras, mas também as expressões faciais e a linguagem corporal dos participantes. A plateia, composta por pessoas de diferentes idades e backgrounds, havia sido cuidadosamente selecionada para representar a diversidade do público brasileiro. Eles não tinham conhecimento prévio das questões que seriam abordadas, mas sua presença seria fundamental para validar a autenticidade das reações que estavam por vir. Nos bastidores, a tensão era palpável. Assessores sussurravam últimas orientações, técnicos faziam ajustes finais nos equipamentos, e Danilo repassava mentalmente a sequência de perguntas que havia preparado. Ele sabia que esta poderia ser uma das entrevistas mais importantes de sua carreira. A entrevista começou de forma descontraída, com Danilo fazendo perguntas sobre a carreira internacional de Anitta, seus projetos recentes e planos futuros. A cantora respondeu com a naturalidade característica de quem está habituada aos holofotes, sorrindo com facilidade e compartilhando anedotas interessantes sobre sua experiência no exterior. Durante estes primeiros minutos, observadores atentos
Poderiam perceber a estratégia sutil de Gentili. Ele estava construindo um ambiente de confiança, fazendo Anita se sentir confortável antes de introduzir os temas mais controversos. Cada pergunta aparentemente inocente estava, na verdade, preparando o terreno para o que viria a seguir. Cantora falou sobre sua experiência nos Estados Unidos, sobre as diferenças culturais que observou, sobre como sua perspectiva de Brasil havia mudado após tanto tempo fora. Sem perceber, ela estava fornecendo elementos que Danilo usaria posteriormente para construir suas provocações mais profundas. O apresentador demonstrou grande habilidade ao fazer transições sutis entre temas aparentemente desconectados. Quando perguntou sobre como é diferente trabalhar com produtores americanos versus brasileiros, ele estava, na verdade, introduzindo o tema das influências externas na criação artística. Quando questionou sobre saudade do Brasil, estava preparando o terreno para discussões sobre identidade nacional e política. A plateia acompanhava a conversa com interesse crescente, ainda sem suspeitar da direção que a entrevista tomaria. Nas redes sociais, os primeiros comentários eram positivos e descontraídos, com fãs elogiando a simpatia da cantora e a condução elegante do apresentador. Foi neste contexto de aparente normalidade que Danilo decidiu disparar a primeira pergunta, realmente provocativa, mudando completamente o tom da conversa e pegando Anita completamente desprevenida. O momento exato em que tudo mudou foi quando Danilo, após uma pausa calculada, olhou diretamente para Anita e fez a pergunta que ecoaria por dias nas redes sociais: "Você apoia a esquerda porque recebe pela Lei Rouanet?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O estúdio inteiro pareceu prender a respiração. A expressão de Anita mudou instantaneamente. A cantora, que segundos antes sorria descontraidamente, agora demonstrava uma mistura de surpresa, desconforto e, curiosamente, alívio. Como se uma pergunta que ela carregava internamente há anos finalmente tivesse sido verbalizada por outra pessoa. Por longos segundos que pareceram eternos para quem assistia, ela permaneceu em silêncio. Suas mãos, que antes gesticulavam naturalmente, agora estavam entrelaçadas em seu colo. Seus olhos se moveram rapidamente, como se ela estivesse processando não apenas como responder, mas se deveria responder com honestidade. A plateia reagiu com murmúrios baixos. Algumas pessoas pareciam chocadas com a diretividade da pergunta, outras demonstravam expectativa pelo que viria a seguir. Nas redes sociais, hashtags relacionadas à entrevista começaram a aparecer nos trending topics, mesmo antes de qualquer resposta ser dada. Quando Anita finalmente começou a falar, sua voz tinha um tom diferente. Não era mais a voz performática da artista dando uma entrevista promocional, mas sim a voz de alguém que estava sendo confrontada com verdades desconfortáveis sobre si mesma. "Danilo, essa é uma pergunta?" Ela começou, mas parou novamente. "Essa é uma pergunta que eu nunca me fiz dessa forma tão direta." A honestidade da resposta surpreendeu a todos. Em vez de reagir defensivamente ou dar uma resposta evasiva, ela estava admitindo que a pergunta havia tocado em algo real. A resposta inicial ainda foi parcialmente técnica, com explicações sobre os mecanismos da Lei Rouanet, mas sua linguagem corporal denunciava que havia camadas muito mais profundas de significado em suas palavras. Gentili, experiente em perceber quando um convidado está segurando informações importantes, não permitiu que ela se refugiasse completamente nas explicações burocráticas. Foi quando Gentili intensificou a pressão com uma pergunta ainda mais específica. "Mas você não acha que existe uma coincidência muito grande entre artistas que recebem incentivos e suas posições políticas? Não parece que existe um padrão?" Esta pergunta foi acompanhada da exibição de gráficos ilustrativos, mostrando uma tendência aparente de alinhamento em recortes de amostras públicas. Anita olhou para os gráficos no telão e sua expressão mudou visivelmente.
Era como se ela estivesse vendo pela primeira vez dados que confirmavam suspeitas que ela carregava subconscientemente. Caramba, eu nunca havia visto essas informações organizadas dessa forma, admitiu com sinceridade desconcertante. Olha, Danilo, começou Anita, e toda na audiência prendeu a respiração novamente. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma tão sistemática, mas ela fez uma pausa longa, visivelmente processando não apenas a pergunta, mas suas próprias experiências. Talvez exista sim uma influência que eu nunca quis admitir para mim mesma. Esta foi a primeira grande rachadura na fachada diplomática que artistas brasileiros costumam manter em entrevistas. A cantora continuou, com crescente sinceridade. Quando você está inserida nesse meio, quando sua carreira depende de certas aprovações, de certos relacionamentos, você acaba absorvendo não só oportunidades, mas também expectativas. Ela descreveu como o ambiente dos incentivos culturais funciona na prática. Não é que alguém chega e diz, você tem que pensar assim. É mais sutil. É o tipo de conversa que rola nos bastidores. São as pessoas que você encontra nos eventos. São as expectativas não ditas que você sente no ar. A plateia estava completamente absorta. Era raro ver uma figura pública desconstruindo publicamente os mecanismos de poder que sustentam sua própria carreira. Gentili, percebendo que havia conseguido quebrar a primeira barreira da diplomacia, decidiu intensificar ainda mais. Você está dizendo que existe uma pressão real para se alinhar politicamente? Anita hesitou longamente, olhou para a plateia, depois para as câmeras e finalmente respondeu. Eu estou começando a perceber que, sim, existe, e admitir isso está sendo mais libertador do que eu imaginava. O que aconteceu a seguir foi extraordinário mesmo para os padrões da televisão brasileira. Anita começou a falar sobre seu processo interno de questionamento, um processo que ela revelou estar acontecendo há meses, mas que nunca havia verbalizado publicamente. Sabe o que é mais perturbador, Danilo? Quando eu comecei na carreira, eu nem pensava em política. Eu só queria cantar, só queria fazer música. Ela fez uma pausa reflexiva. Mas conforme minha carreira cresceu, conforme comecei a frequentar certos ambientes, a conhecer certas pessoas, foi como se eu fosse sendo moldada. Moldada como? Perguntou Gentili, claramente fascinado pela honestidade brutal da resposta. Difícil de explicar sem soar conspiracionista, mas é como se existisse um roteiro não escrito sobre como um artista brasileiro de sucesso deve se comportar politicamente. Anita gesticulava mais animadamente agora, como se finalmente pudesse expressar pensamentos que havia guardado por muito tempo. Ela descreveu situações específicas. Em reuniões de produção, em eventos, em conversas aparentemente casuais, sempre havia um tom, uma expectativa. Não era explícito, mas você sentia que certas posições eram esperadas de você. A cantora revelou como essas pressões se manifestavam na prática. Quando você está negociando um projeto, quando você está buscando parcerias, você percebe que certas posições políticas facilitam essas negociações. Outras posições podem complicar as coisas. Um dos momentos mais impactantes desta fase foi quando ela disse: eu comecei a me questionar. Quantas das minhas posições políticas são realmente minhas? E quantas são resultado desse ambiente que me cercou durante anos? A plateia reagiu, com uma mistura de surpresa e reconhecimento. Muitas pessoas pareciam estar conectando pontos que nunca haviam conectado antes. Nas redes sociais, a reação era explosiva, com milhares de comentários por minuto. Gentili então fez uma pergunta que aprofundou ainda mais a reflexão. E quando você começou a perceber isso? A resposta de Anita foi reveladora. Ironicamente, foi quando comecei a trabalhar mais fora do Brasil. Quando você sai desse ambiente, quando você convive com pessoas que têm perspectivas completamente diferentes, você consegue ver sua própria bolha pela primeira vez.
Chegamos então ao momento mais tenso e revelador de toda a entrevista. Gentili, percebendo que havia criado um ambiente de confiança suficiente, decidiu fazer a pergunta que todos queriam ouvir. Em quem você votou em 2022? O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Desta vez, não era hesitação, mas sim o peso de uma confissão que ela sabia que mudaria completamente a percepção pública sobre ela. Votei no Lula, admitiu finalmente, mas imediatamente complementou. E cada dia que passa, eu me questiono mais sobre essa decisão. Mais adiante, ela revelaria: hoje me vejo mais próxima de pautas conservadoras em vários temas. A reação da plateia foi imediata e polarizada. Aplausos de alguns, vaias de outros, murmúrios de surpresa. Gentili precisou intervir para manter a ordem. Pessoal, vamos ouvir a história completa antes de julgar. Anitta continuou. Preciso ser honesta sobre o que aconteceu durante aquele período. Não foi uma decisão que eu tomei de forma completamente livre e consciente. Ela descreveu, então, um cenário que muitos suspeitavam, mas poucos tinham coragem de verbalizar. Durante os meses que antecederam a eleição, a pressão era constante e vinha de todos os lados. A cantora revelou, na sua visão, como o ecossistema de incentivos pode criar pressões difusas de alinhamento. Não era uma pressão direta, mas você sentia que havia uma expectativa. Quem não se alinhasse poderia, digamos, não ser tão bem visto para projetos futuros. Ela detalhou situações específicas. Reuniões onde o assunto não era explicitamente político, mas onde ficava claro que havia uma posição esperada. Eventos onde você percebia que certas pessoas eram tratadas de forma diferente, dependendo de suas posições públicas. O momento mais impactante desta confissão foi quando ela disse: "E o pior de tudo é que eu usei minha influência para mobilizar meus fãs, especialmente os mais jovens. Hoje, isso me pesa muito na consciência. Eles confiaram em mim, e eu não estava sendo completamente autêntica com eles." As redes sociais estavam em completo caos. Hashtags relacionadas ao tema dominavam todos os trending topics. Clipes da entrevista circulavam com velocidade viral, gerando reações apaixonadas de todos os lados do espectro político. Gentili então perguntou sobre quando e como começou essa mudança de perspectiva. A resposta de Anitta revelou um processo complexo e gradual que ela descreveu com detalhes surpreendentes. A mudança começou de forma muito sutil, ela explicou. Primeiro foi só uma sensação de desconforto com algumas posições que eu defendia publicamente, mas que não faziam sentido completo na minha cabeça. Ela descreveu como suas viagens internacionais foram fundamentais. Quando você convive com pessoas de outros países, quando você vê como as coisas funcionam em lugares com sistemas políticos e econômicos diferentes, você começa a questionar muitas certezas que tinha antes. A cantora revelou conversas específicas que a marcaram. Conversei com artistas americanos que me contaram como funciona o sistema de financiamento cultural lá. É completamente diferente. Não há essa dependência do governo, essa uniformidade ideológica que a gente vê aqui no Brasil. Anitta também falou sobre como sua experiência como empresária influenciou sua mudança de perspectiva. Quando você tem que tomar decisões empresariais, quando você vê como impostos afetam sua capacidade de investir e gerar empregos, você começa a entender algumas questões econômicas de forma diferente. Ela confessou que começou a estudar mais sobre diferentes correntes econômicas e políticas. Comecei a ler autores que eu nunca havia lido antes, a assistir debates que eu evitava, a conversar com pessoas que tinham visões diferentes da minha. Foi um processo doloroso, porque significava admitir que eu estava errada sobre muita coisa. Um dos momentos mais tocantes desta parte foi quando ela disse: "O mais difícil foi aceitar que eu havia, de certa forma, traído minha própria autenticidade, que eu tinha permitido que fatores externos moldassem minhas convicções políticas." Quando Gentili finalmente perguntou sobre sua posição política atual,
Anitta fez uma pausa longa antes de responder. Era evidente que ela sabia que suas próximas palavras seriam analisadas e debatidas por semanas. Hoje eu me identifico mais com valores conservadores, disse finalmente. Não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo longo de questionamento, estudo e reflexão. Hoje eu valorizo mais a família tradicional, a responsabilidade individual, a liberdade econômica. Ela elaborou sobre aspectos específicos. Comecei a entender a importância da livre iniciativa, do empreendedorismo, da redução da dependência do Estado. Valores que, ironicamente, sempre pratiquei na minha vida pessoal, mas que negava politicamente. A plateia estava visivelmente dividida. Parte aplaudia sua honestidade, parte demonstrava desaprovação. Anitta continuou, não se deixando intimidar. Sei que isso pode custar minha carreira em alguns círculos, mas prefiro ser autêntica do que conveniente. Quando Gentili perguntou especificamente sobre Bolsonaro, ela foi cuidadosa, mas clara. Reconheço que muitas das críticas que ele fazia ao sistema cultural brasileiro tinham fundamento. Hoje eu entendo melhor algumas de suas posições, especialmente sobre a instrumentalização da cultura para fins políticos. Ela fez uma reflexão profunda sobre o período Bolsonaro. Na época, eu o via apenas através da lente da mídia e do meu círculo social. Hoje, estudando mais, conversando com pessoas diferentes, percebo que muitas questões eram mais complexas do que eu acreditava. A confissão mais impactante veio quando ela disse: se hoje fosse 2022, eu provavelmente votaria diferente. Essa é uma verdade pesada que eu tenho que carregar, mas é a minha verdade. A partir do momento em que Anitta fez suas confissões mais diretas, a reação nas redes sociais foi instantânea e intensa. Trending topics relacionados à entrevista dominaram completamente o Twitter brasileiro, com milhões de interações em tempo real. O público se dividiu drasticamente. Conservadores celebravam o que viam como uma vitória da honestidade sobre a hipocrisia do meio artístico. Progressistas reagiam com indignação, alguns acusando Anitta de oportunismo, outros expressando decepção com aquela que consideravam uma traição aos valores que ela havia defendido publicamente. Dentro do próprio estúdio, a tensão era palpável. Parte da plateia demonstrava aprovação às revelações da cantora. Outra parte parecia genuinamente chocada. Gentili precisou intervir algumas vezes para manter o ambiente respeitoso e permitir que a conversa continuasse. Anitta, percebendo a polarização que suas palavras estavam causando, decidiu abordar diretamente as reações. Sei que muitas pessoas vão me odiar por essas confissões. Sei que vou perder fãs, vou perder oportunidades profissionais. Mas cheguei a um ponto da minha vida em que a autenticidade vale mais que a aprovação. Ela fez um apelo direto aos seus fãs. Para aqueles que se sentirem traídos pelas minhas revelações, eu entendo completamente. Vocês confiaram em uma versão de mim que não era completamente genuína. Tudo que posso fazer é ser honesta a partir de agora. A cantora também se dirigiu aos críticos. Para aqueles que vão me acusar de oportunismo, só posso dizer que essa mudança está me custando muito mais do que me beneficiando. Seria muito mais fácil continuar fingindo que pensava diferente. Gentili aproveitou o momento de tensão máxima para aprofundar a discussão sobre o sistema cultural brasileiro como um todo. Você acha que outros artistas passam pela mesma pressão que você descreveu? Perguntou. A resposta de Anitta foi categórica. Tenho certeza absoluta de que sim. E espero que minhas confissões encorajem outros artistas a serem honestos consigo. Mesmo sobre essas pressões, ela descreveu o que via como um sistema problemático. Existe uma estrutura que, involuntariamente ou não, acaba criando uma uniformidade ideológica no meio artístico. Isso é prejudicial tanto para a arte quanto para a democracia. A cantora fez críticas específicas ao funcionamento dos incentivos. Não estou dizendo que a Lei Rouanet deveria acabar, mas acho que precisamos discutir seriamente como ela está
sendo aplicada e quais são seus efeitos colaterais na liberdade de pensamento dos artistas. Ela propôs mudanças concretas. Precisamos de mais transparência nos critérios de aprovação, mais diversidade ideológica nas comissões avaliadoras, mais accountability sobre como os recursos são utilizados. Anitta também falou sobre a responsabilidade dos próprios artistas. Nós, artistas, precisamos ter a coragem de ser mais autênticos, mesmo quando isso significa ir contra o consenso do nosso meio. Um momento particularmente impactante foi quando ela disse: "A arte brasileira só tem a ganhar com mais diversidade de perspectivas. Quando todos os artistas pensam igual, a arte fica pobre, repetitiva, previsível." Nos momentos finais da entrevista, Anitta fez questão de estabelecer compromissos claros sobre seu futuro comportamento público e político. "A partir de hoje, assumo o compromisso público de nunca mais permitir que pressões econômicas ou sociais influenciem minhas posições políticas", declarou solenemente. "Essa é uma promessa que faço para mim mesma, para meus fãs e para o Brasil." Ela delineou especificamente como pretende agir daqui em diante. "Vou usar minha plataforma apenas para promover valores em que realmente acredito. Vou ser transparente. Quando não souber sobre algum assunto, vou admitir quando estiver errada ou quando mudar de opinião." A cantora fez um apelo direto aos jovens que a seguem. "Para os jovens que me acompanham, peço que não sigam cegamente nenhuma figura pública, incluindo eu. Estudem, questionem, formem suas próprias opiniões. Não repitam meus erros de deixar outros pensarem por vocês." Ela também se dirigiu aos colegas artistas. "Para meus colegas de profissão, espero que tenham a coragem de serem honestos consigo mesmos sobre essas pressões que todos nós enfrentamos. O público merece nossa autenticidade, não nossas performances políticas." Anitta concluiu com uma reflexão profunda. "Sei que essas confissões vão mudar minha carreira de formas que ainda não posso prever, mas prefiro enfrentar as consequências da verdade do que continuar vivendo na conveniência da mentira." As palavras finais foram dirigidas diretamente às câmeras. Para quem está assistindo em casa, espero que minha história sirva de exemplo de que nunca é tarde para questionar suas próprias convicções e buscar autenticidade, mesmo quando isso é difícil ou inconveniente. Gentili encerrou a entrevista fazendo uma síntese dos pontos principais e contextualizando o momento histórico que acabara de testemunhar. Independentemente das posições políticas de cada um, temos que reconhecer a coragem de questionar o próprio passado e buscar autenticidade. Lembrando, esta é uma dramaturgia para provocar reflexão sobre cultura, política e transparência. A repercussão foi imediata e massiva. Em questão de minutos, a entrevista se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais brasileiras. Hashtags como Anitta Sincera, Verdade sobre Rouanet, Coragem de Anitta, Anitta Conservadora dominaram os trending topics por dias. Analistas políticos de diferentes espectros ideológicos se manifestaram sobre o episódio. Conservadores elogiaram a honestidade da cantora e usaram suas confissões como validação de críticas antigas ao sistema cultural brasileiro. Progressistas se dividiram entre aqueles que a atacaram por traição e outros que reconheceram a importância do debate sobre pressões no meio artístico. O impacto da entrevista transcendeu o entretenimento e gerou discussões sérias em editoriais de jornais, programas de análise política e debates acadêmicos sobre o funcionamento da política cultural brasileira. Esta confissão representa um marco na discussão sobre pressões políticas no meio cultural brasileiro e inspirou outros artistas a refletirem publicamente sobre suas próprias convicções e experiências com pressões sistêmicas. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários sobre esta jornada de autodescoberta de Anitta e se inscreva no canal para mais análises aprofundadas dos principais acontecimentos políticos e culturais do país.
Sua participação é fundamental para mantermos vivo este debate tão importante para a democracia brasileira.